Qual o melhor notebook gamer? Enquanto esperamos as novas gerações, eu queria conversar sobre os modelos que estão à venda hoje, com essa lista de 10 modelos que representam o mercado como um todo. Dessa forma, você conhece não só o modelo, mas também a categoria, o porquê dela valer a pena ou não. Se algum notebook te interessar, os links de compra estarão aqui na descrição e bora pro guia. Para começar, além daqueles avanços lineares que acontecem todo ano, como o processador um pouco mais potente, memórias um pouco mais rápidas e por aí vai, vimos também algo que não acontece com tanta frequência, que é a atualização da placa de vídeo padrão. Aquela placa que toda marca usa em pelo menos uma versão do notebook, especialmente os mais populares. Passamos alguns anos com a GTX 1650 e agora entramos na era da RTX 3050. Ela é bem mais potente, muda um pouco a cara dos jogos que todo notebook gamer tem que rodar. É assim, esse aqui é o padrão, o esperado. Se você faz mais que isso, pode cobrar mais. Se faz menos, aí o preço tem que estar bem melhor. E eu queria começar a lista justamente por esses menos, os modelos mais antigos, para a gente conversar quando eles começam a valer a pena. Primeiro da lista então, o Lenovo Gaming 3i, com a antiga GTX 1650 e o processador da 11ª geração da Intel. Aqui entram todos os notebooks com a GTX que ainda existem no mercado, eu só vou utilizar o Gaming 3i como representante. E a pergunta principal é: quanto de desempenho você perde utilizando o notebook com esse hardware? Os testes de benchmark não costumam contar toda a história no notebook gamer, mas nós pegamos essa lista do Notebook Check só para a gente se situar. Se compararmos a GTX e a RTX 3050, os modelos mais novos ficam quase 40% na frente da placa antiga, isso utilizando os valores médios. Comparando os processadores também, o Gaming 3i utiliza a i5 11300H, que pontuou 4.500 pontos em média, contra 9.200 no i5 12450H, o mais utilizado no vídeo de hoje. Tudo isso para falar basicamente que um jogo como Red Dead Redemption fica com o dobro de FPS no modelo atualizado, com Intel de 12ª geração e RTX 3050. Nós testamos alguns títulos mais novos no vídeo recente do Gaming 3i, enquanto que dá para ficar em 30 quadros por segundo no Alan Wake 2, numa configuração bem baixa, na RTX 3050 ele roda, fica muito mais fluido. E fora a questão de desempenho, também precisamos ficar de olho no resto do notebook, em especial a tela. O Gaming 3i tem tela Full HD de 60 Hz só, mas existem modelos dessa categoria com 120 ou 144 Hz também. Então, vale a pena a GTX 1650 em 2024? Bom, considerando o desempenho menor e no caso do Gaming 3i a tela de 60 Hz, o preço tem que estar bem chamativo para valer a pena. E nós vimos ele chegando em R$ 2.900 em algumas promoções. É um preço bom, mas esse nem sempre é o caso, você tem que ser paciente. Até R$ 3.500, dependendo do valor dos outros notebooks, ele pode ser bom sim para quem precisa economizar. Mas o resumo é esse: GTX 1650, hoje dá para jogar bastante coisa, mas tem que ser num notebook bem barato para lhe valer a pena. E antes de continuar, vocês já conhecem o nosso comparador Escolha Segura? Por ele vocês conseguem encontrar os menores preços, testar cupons e criar alertas para você nunca perder uma promoção. Caso você prefira, pode receber as melhores ofertas direto na tela do seu celular, acessando o nosso grupo no Telegram. Os links estão todos aqui na descrição e bora continuar. O próximo notebook da lista segue uma ideia parecida aos modelos com GTX, o Lenovo Lock, que também já teve um preço bem legal, um pouco mais alto, mas ele possui algumas outras vantagens. Aqui o processador sobe para a 12ª geração, o i5 12450H, que, como eu mostrei, é consideravelmente mais rápido. Isso torna o notebook útil para mais atividades. A construção desse modelo também tem mais qualidade, interna e externamente. Os próprios materiais, o plástico parece ser mais firme, mais resistente. E existem outros detalhes do corpo, como o Thunderbolt, para alimentação e para DisplayPort. É um notebook que tem uma pegada menos gamer. Mas, apesar disso, um detalhe: ele vem com 16 GB de RAM DDR5. É praticamente o único notebook dentre os mais baratos que traz a quantidade certa de RAM. Para os outros, você tem que fazer o upgrade para conseguir jogar legal. A questão é que para notebooks com DDR4, você precisa de duas memórias trabalhando em paralelo para maximizar a sua performance, e quase nenhum notebook possui essa quantidade de fábrica. O Lock possui apenas 2 pontos fracos, e eles podem ser significativos. A tela ainda não melhorou, continua sendo uma básica de 60 Hz, e a placa de vídeo
é a RTX 2050. Apesar de ser uma RTX, a performance dela é bem parecida com a GTX, talvez um pouco pior dependendo da configuração, porque os fabricantes podem escolher um TDP mais baixo para não deixar ela esquentar tanto. Então, a capacidade gamer do Lock sobe relativamente pouco perante o Gaming 3i. É melhor por conta do processador mais potente, mas não tanto. Os ganhos de FPS, quando eles existem, não passam de 5 quadros por segundo, e você não consegue subir nenhuma configuração. Essa versão do Lenovo Lock, então, é para quem precisa de uma máquina mista. Você quer jogar, pagar pouco, mas precisa de mais bateria e uma interface melhor para levar o notebook para a faculdade ou para o trabalho, esses são os exemplos onde ele sai melhor. Só reforçando aqui, tem que pagar pouco. Como os ganhos não são na placa de vídeo, o valor extra é pago pela memória RAM, que é algo muito bom na verdade, mas precisa comparar com a memória comprada à parte também. Outro ponto é a própria robustez do notebook, enquanto você precisa do Thunderbolt. Não é para pagar R$1.000 a mais por isso, mais de 3.500 até 4.200, dependendo da sua urgência, dá para pegar esse notebook. E caso ele não esteja no preço bom, existe também no mercado o VivoBook X16, que costuma ser o RTX 2050 mais barato do mercado. Além da placa de vídeo, o processador é o mesmo do Lock e a sua versão mais barata também utiliza a tela mais limitada. Na verdade, ele tem mais algumas limitações que o Lock, como a memória de apenas 8 GB soldada. Então tem um perfil ainda menos gamer. Mas eu acho legal comentar dele aqui, pelo menos para você saber que existem versões hoje em dia um pouco mais em conta, mesmo que tenham que utilizar o Linux. Por menos de R$3.900 é uma opção legal, apesar de limitado. Mas vamos começar logo a falar dos notebooks realmente gamer, com a RTX 3050. E gente, não tem como evitar, eu preciso falar do Nitro 5. Eu vi um comentário sobre ele que eu adorei, dizendo que o Nitro 5 é o Fusca dos notebooks gamer, nunca sai de linha e vende feito água. Isso já foi mais verdade porque o Nitro 5 sofreu um pouco com seu sucesso e o valor em alguns momentos não estava mais tão legal. Mas hoje é possível encontrá-lo por R$4.000 a R$4.500, que na comparação com o resto do mercado traz sim um custo-benefício bem legal. Aqui temos todas as características que esperamos numa máquina gamer. A tela é Full HD, mais de 144 Hz, e você pode e deve fazer o upgrade para 16 GB de RAM. Ele vem com 8, mas pelo menos nada aqui é soldado. A placa de vídeo é a RTX 3050 e temos algumas versões diferentes de processador. A mais em conta utiliza o Ryzen 5 7535HS, mas existe também a versão com i5 12450H ou 12500H. Comparando o máximo que você consegue com cada um deles, no Cinebench, o Ryzen 5 e o 12450H estão praticamente empatados, e o 12500H fica um pouquinho à frente. Lembrando sempre que o resultado real depende também da carcaça do notebook e dos modos de energia deles. E nisso, o Nitro 5 vai bem. Dá para você usar o Nitro Sense para transformar as ventoinhas em turbinas de avião, que fazem muito barulho, mas seguram bem a temperatura do notebook. Aqui é possível jogar de tudo, de Red Dead até o Alan Wake 2. O que não dá é para você jogar na configuração mais alta. O Cyberpunk ou o próprio Red Dead, eu deixo quase tudo no médio, só algumas opções lá no mínimo para chegar em 60 quadros por segundo. Para Valorant e outros competitivos, eles são mais leves, então passam dos 144 quadros por segundo para ter a fluidez extra da tela, de 144 Hz. E também para ganhar aquela vantagem legal nas taxas mais altas de FPS. Só que, para fechar aqui ele, nem tudo são elogios. O Nitro 5 tem algumas limitações de construção, e eu sinto isso nele mais do que em outros modelos baratos. Eu utilizo o Nitro 5 em casa, é o meu notebook de trabalho, e alguns detalhes como durabilidade do teclado ou a webcam que dá problema de vez em quando, são pontos que poderiam melhorar. É por isso que ele é um dos notebooks gamer mais baratos. Ele tinha que fazer corte em algum lugar, cortou na construção. Não afeta tanto a jogatina, mas pode diminuir a vida útil dessa máquina. Ainda assim, se você encontrar o Nitro 5 nesses valores legais, próximo dos R$4.000, ele tem um ótimo custo-benefício, ainda dos modelos mais competitivos para quem não pode gastar tanto. Acima do Nitro 5, então, vamos buscar o quê? Construção melhor. E o primeiro passo é o Lenovo Lock, mas agora é a versão com RTX 3050 de 6 GB. No geral, é um notebook muito parecido em questão de performance, mas em alguns títulos a memória extra da GPU faz diferença. Nada enorme como foi o salto da GTX para RTX, mas um tequinho melhor. Algumas outras aplicações também, que não são jogos, podem se beneficiar dela. Mas é a construção do Lock que passa mais firmeza. Mas tem um ponto aqui, aliás, dois. Esse Lock não tem 16 GB de RAM, são apenas 8 GB DDR5.
Por ser o DDR5, a falta de um Dual Channel não é tão grave, não afeta tanto o desempenho igual era com o DDR4. Nós testamos isso em um vídeo, inclusive, e realmente, o DDR5 consegue dar um jeito ali só com uma memória. Ainda assim, é melhor ter 16 GB, só que uma memória DDR5 costuma ser mais cara, tem que ficar de olho. Mas o segundo ponto não é o preço da RAM, mas sim a tela do notebook. Essa sim é igual ao lock anterior, de 60 Hz mais básica. Acaba que você não faz um upgrade mesmo quando compara ele com o Nitro 5, é uma troca. Você piora a tela para entrar com uma construção um teco melhor. A escolha então entre o Nitro 5 e o Lock, além do preço que não pode estar distante, fica dependendo dessa balança aí. O que você valoriza mais? A tela ou a RAM DDR5, o corpo mais robusto e a GPU com mais memória? Dependendo do uso, o Lock faz mais sentido. Aqui temos uma outra opção para você ficar de olho, que não tem um bom custo-benefício hoje, mas numa promoção futura pode ser legal. No caso, é o Asus TUF F15, com RTX 3050 e i5. Ele possui, na verdade, duas versões, i5 ou i7, mas o i7 esquenta mais do que devia, e também não é necessário para jogar. A RTX 3050 não precisa desse ganho. A recomendação aqui é que ele, no geral, é a versão mais robusta do Nitro 5, então caso no futuro ele fique com preço próximo, aí pode valer a pena. Vamos ter que aguardar. Se você agora quer fazer um upgrade de verdade, o notebook que realmente oferece uma experiência diferente é o Dell G15. Até pouco tempo, o Dell e o Nitro estavam num preço parecido, então pode ser um upgrade aqui que nem sai tão mais caro. As melhorias são em várias frentes, desde o corpo com arrefecimento mais efetivo e teclado mais confortável e que aparenta ser mais resistente, até o hardware. A placa de vídeo é a RTX 3050 de 6 GB, mas o processador sobe para a 13ª geração da Intel. Processador novo então, vamos atualizar a tabela de benchmark, onde o 13400HX supera o 12450H, tanto quanto ele supera o 11300H. A pontuação média foi de 14.500 pontos, mas você chega em 16.000 se utilizar o modo de alto desempenho. Aqui a RAM é DDR5 e você pode escolher entre 8 e 16 GB. Para minha surpresa, subir de 8 para 16 não é tão caro nesse modelo aqui, pelo menos no valor atual. O único problema é que vai subir também o SSD de 256 para 512, e esse ficou mais caro. Aí tem que checar mesmo e ver qual vale mais a pena. Como nos jogos quem manda sempre é a placa de vídeo, a diferença na performance lá não é tão gritante. Mas existe, principalmente em títulos que dependem bastante da CPU. Por algo em torno de R$500 a mais que os modelos anteriores, podemos considerar o Dell G15 a opção definitiva, a versão do diretor do notebook com o RTX 3050. Ele cobra um pouco a mais, porém no geral, o valor extra se justifica em recursos melhores. Depois do Dell G15, aí entramos já na categoria de super notebooks, onde o preço começa a ficar descontrolado. Uma opção é partir para gerações anteriores, e aqui temos o Nitro 5 de novo, mas não é o mesmo Nitro 5. Essa é uma versão diferente que só carrega o mesmo nome. Aqui muda um pouco do corpo, o teclado agora é RGB, não só colorido e vermelho, o toque das teclas é um pouco diferente e a tela é melhor. Mas apesar de tudo isso, a parte mais importante é o hardware mais potente. Esse aqui, como eu comentei, é mais antigo, traz o Ryzen 7 da série 6000. A pontuação dele é boa, mas apesar de não ser o mais rápido da lista, ele tem uma melhor performance em jogos, graças à RTX 3070 Ti. Como a RTX 3050 já rodava tudo, os ganhos agora são nas configurações. Mas caso você esteja procurando algum notebook da geração atual, um desses super modelos que está num preço bem legal é o Avel Storm Go. O preço sobe de R$ 6.999 lá do Nitro para R$ 8.999. Então vocês conseguem entender, já que eu falei, né, do preço aumentando muito. Esses dois então, o Nitro e o Avel, são as opções mais em conta da categoria. Mas se a gente fosse eleger aqui o máximo que você precisa chegar, eu colocaria o Alienware M16R1 como uma opção. Esse monstrão da Dell traz processador i9 3900HX e a RTX 4070. O processador alcança 16.000 pontos no Cinebench, e a RTX 4070 está claramente à frente da 4060 pelo 3D Mark. Agora então não é aquela questão de rodar tudo, mas saber aonde dá para chegar. Nos nossos testes dá para você ativar o Ray Tracing, dá para até plugar o óculos VR. Você quer colocar o Cyberpunk na configuração máxima no Overdrive em Quad HD? Bom, aí também não, né? Mas a qualidade alta no Quad HD ele vai bem. E claro, materiais de primeira linha, os sistemas mais avançados de arrefecimento e os mais barulhentos também, e a tela Quad HD. Todo notebook é muito bem construído. Você sente também que está mexendo no desktop, não no notebook. Isso é quase literal, porque a bateria desses modelos não aguentam quase nada.
É um desktop pequeno com o no-break incluído e não um notebook portátil. Não que isso seja um problema, é parte da experiência e pode fazer sentido para quem prefere comprar uma caixinha fechada que já traz tudo que você precisa. Um desktop equivalente seria mais barato, mas não se esqueçam aí de incluir também um monitor Quad HD de alta qualidade de imagem e alta frequência nessa conta. Eu digo isso não só para o Alienware, mas para toda essa categoria super avançada, com processadores e placas de vídeo de alta performance. E ó, saiba que dá para chegar bem mais longe, hein? Existem opções como o ROG Strix, que aí não é só 12 ou 15 mil reais. É muito mais que isso, mas aí sim você consegue jogar o Cyberpunk no Overdrive. Deixei alguma categoria de fora? Sabe mais exemplos parecidos com os modelos do vídeo? Me contem aqui nos comentários e não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever e voltar no próximo vídeo. Por hoje é só, até a próxima!